Vamos lá. Meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Por mais um dia de vida, nós te exaltamos e te glorificamos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Tem se renovado, meu Pai, a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecemos pelo alimento, pela família, pelos amigos, pelos irmãos, por podermos, Senhor Deus, nos reunir em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, por nos fazer compreender, Senhor Deus, a cada dia mais, à luz da Tua Escritura, o que é andar na verdade. Meu Pai, que o Teu Espírito venha mais uma vez iluminar o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos compreender, Senhor Deus, a Tua Palavra, como ela é, Senhor, sem acréscimo, sem enxerto, meu Pai. Que nós possamos compreender, meu Pai, que nós vivemos a nova aliança e tudo, Senhor Deus, é fé. O que não é feito pela fé, Senhor Deus, é pecado. Assim está escrito em Romanos, meu Pai. Tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Senhor Deus, então nos ajuda, Senhor Deus, a andarmos de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que está escrito, de acordo com o que Jesus ensinou e os apóstolos, como está escrito, meu Pai. Pois a Bíblia vai dizer que a igreja ela deve estar fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos, Senhor Deus. Tudo aquilo que eles ensinou é como se o próprio Jesus estivesse ensinando, Senhor. O apóstolo Paulo ele vai dizer que aquilo que ele aprendeu do Senhor. Então, meu Pai, que nós possamos aprender à luz da palavra o que é ser igreja, o que é congregar, o que é a nova aliança, o que é fazer parte, meu Pai, da nova aliança e da Israel espiritual. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor entregou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. Nós te agradecemos por nos libertar, Senhor Deus, da escravidão do pecado. Nós te agradecemos, meu Pai, porque outrora éramos trevas e agora nós somos luz, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque outrora nós estávamos mortos em nossos deleites, em nossos pecados, nas concupiscências da carne e no sistema, Senhor Deus, que corrompe este mundo, Senhor. Mas agora nós somos vivificados com Cristo, Senhor. Fomos libertos, fomos ressuscitados com Cristo na cruz do Calvário. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela Páscoa. Nós te louvamos pela passagem, por nos libertar, por tirar de nós esse jugo, Senhor, a qual muito tempo muitos homens carregaram e carregam até os dias de hoje, meu Pai. Que eles possam conhecer a Tua verdade, que eles possam conhecer o Teu Evangelho, que eles possam ser livres, que nós possamos ser livres, Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Senhor. Que nessa noite nós possamos aprender ainda mais de Ti, que o Senhor venha continuar falando conosco por meio da Tua palavra, como tem sido das outras vezes. É o que eu te peço, Senhor. Visita cada família aqui representada, cada lar aqui representado, cada ministério representado, cada nome, Senhor Deus, que já foi apresentado em oração, cada pedido de oração, cada nome, Senhor Deus, que tem sido apresentado nos vídeos para oração, os nomes que estão aqui neste caderno, Senhor Deus, eu sei que não são apenas nomes, são almas, são vidas, e eu creio, meu Pai, que o Senhor sabe quem são e conhece a necessidade de cada um, que nessa noite o Senhor possa estar visitando, Senhor Deus, a cada um e cumprindo, Senhor Deus, a Tua vontade e o Teu querer, e o Teu nome, ele vai continuar sendo glorificado. É o que eu te peço, Senhor Deus, e desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer e principalmente por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Amém e graças a Deus. Gente, carta aos Hebreus, se vocês tiverem a Bíblia, peguem a Bíblia de vocês para vocês acompanharem comigo, tá bom? Versículo por versículo. Amém, Wagner. Lana, paz do Senhor. Ué, por que não tá aparecendo aqui? Ah, já sei. Peraí. Não tá ligado. Minha janelinha não tava ligada aí, gente? Deixe algo pra mim da parte de Deus. Vou deixar algo pra vocês tudinho.
Vamos lá, Carta aos Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, todos nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Para mim tá, obrigada Ana Paula. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, como eu sempre tenho dito, a carta aos Hebreus ela é considerada o quinto evangelho. Por quê? Porque o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 evangelhos, eles mostram o ministério terreno de Jesus. Eles mostram aquilo que Jesus fez enquanto homem nessa terra. Já a carta aos Hebreus, o autor ele vai relatar o ministério. Sou médico no Rio Grande do Sul e acredito na Nova Aliança. O autor aos Hebreus ele vai relatar o ministério celestial e espiritual de Jesus. Ele vai falar a respeito dessa nova aliança, como foi estabelecida essa nova aliança, desde quando Deus já havia falando a respeito dessa nova aliança. Nós vimos tudo isso aqui, nós lemos desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, aprendemos muita coisa, muito bom, tudo aquilo que nós já temos visto aqui. No capítulo 11, ele começa a falar, ele vai dar exemplos dos nossos antepassados, dos patriarcas, ele vai falar de Abel, de Enoque, ele vai falar a respeito de Moisés, ele vai falar de Baraque, ele vai falar de Raabe, enfim, nós também meditamos bastante no capítulo 11, nós vamos ver o autor aos Hebreus dando exemplos. Melquisedeque, falamos sobre Melquisedeque, falamos sobre o sacerdócio, né? O sacerdócio dos levitas, falamos sobre o sacerdócio de Cristo, nós falamos sobre a intercessão de Cristo, a mediação de Jesus Cristo, nós falamos sobre os sacrifícios da antiga aliança, falamos do sacrifício da nova aliança, que é único, que é suficiente, que foi uma vez só. Irmão Francisco, Pai Senhor, obrigado, irmão Vando. Nós falamos sobre o templo no Antigo Concerto, nós falamos sobre o lugar santo, falamos sobre o lugar santíssimo, falamos do templo celestial, feito pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Nós falamos e vimos a respeito de tudo isso, nós vimos o autor falando sobre a apostasia, nós vimos o autor aos Hebreus falando sobre a perseverança, e aqui ele continua falando a respeito disso. Nós vimos o autor aos Hebreus enfatizando que Jesus, ele é superior, ele é maior, ele é perfeito, ele é melhor do que Moisés, do que os anjos, do que Arão, do que o sacerdócio levítico. Enfim, nós vimos tudo isso na carta aos Hebreus. No capítulo 11, ele fala especificamente sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. No capítulo 11, a fé é o firme fundamento ou a certeza. A certeza, irmãos, ter fé é ter certeza. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que não se veem. E o que o autor aos Hebreus, ele está falando aqui quando ele fala a respeito de fé? Ele não está falando de coisas terrenas, ele não está falando de coisas passageiras, ele não está falando de coisas que são perecíveis. O autor aos Hebreus, ele está falando sobre coisas celestiais. Nós falamos sobre herança, nós falamos sobre galardão, e é exatamente sobre isso que o autor aos Hebreus está falando quando ele fala a respeito de fé, sobre a certeza daquilo que nós esperamos e que nós não vemos. Por exemplo, no capítulo 4, ele fala a respeito de descanso, e esse descanso que nós temos é o descanso das obras, que nós não precisamos mais fazer obras para ser
ser salvo, porque a obra que precisava ser feita, Jesus já fez na cruz do Calvário. E nós esperamos ainda um descanso maior, que é quando nós estaremos na glória com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Então, tudo isso que o autor aos Hebreus fala, uma pátria celestial, uma herança superior, tudo isso são coisas celestiais, irmãos. Nada disso é terreno. As promessas e o galardão que ele vem falando aqui são promessas, são recompensas celestiais, espirituais. Assim como o tabernáculo hoje que nós cremos é espiritual e não é mais um tabernáculo físico, assim como a presença, a arca que representa a presença de Deus, que somos nós, não é mais algo físico, mas é aquilo que está dentro de cada um de nós. Então nós observamos que, pastora, como vencer a depressão? Olha, eu te apresento alguém chamado Jesus. Claro que, se preciso for, a necessidade de buscar ajuda terrena de médicos, mas eu creio num Deus que cura a depressão, eu creio num Deus que tira toda tristeza do coração, toda ansiedade do coração. É esse Deus que eu te apresento. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis e encontrareis descanso para a vossa alma. Se você precisar da gente, a gente está aqui, viu? Ele curou a minha também. Eu não precisei de médico. O médico dos médicos me curou. Onde eu estava? O autor aos Hebreus, ele fala de bênçãos espirituais. Ele fala de herança espiritual, ele fala de recompensa espiritual, de galardão espiritual. No capítulo 12, ele começa dizendo, portanto, paz para quem está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Ele começa dizendo, portanto, a primeira palavra é portanto. Ele está juntando aquilo que ele acabou de falar. Lembra que quando eles escreviam essas cartas, paz, pastor Lucivaldo, não era separado por capítulos. Foi separado por capítulos depois, para um maior entendimento, para a gente poder encontrar as passagens. Mas quando o autor escrevia a carta, ele não colocava capítulo, ele não colocava versículo. Então a gente entende o quê? Que ele está falando uma coisa só. Ele fala ali a respeito dos heróis da fé, né? Ele vem falando da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Falamos que a fé, ela tem um fundamento, ela tem uma base, ela tem um pilar, e as coisas que nós esperamos, baseado nas promessas daquele que prometeu, que é fiel para cumprir. E ele, depois dele falar da galeria dos heróis da fé, ele fala a respeito... Ele continua falando a respeito da fé no capítulo 12. Ele continua falando da fé. Ele está falando da fé no capítulo 11. Ele não para, não muda de assunto, porque agora foi para o capítulo 12, ele continua falando o mesmo assunto. Então, por isso que a gente vai ver no primeiro versículo, na primeira palavra, ele vai dizer, portanto. Ele está continuando aquele assunto que ele já estava falando. Qual era o assunto? Ele estava falando dos heróis da fé, daqueles que foram exemplos para nós. Acredita na restauração matrimonial? Mari, eu acredito que não existe absolutamente nada impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Então ele continua dizendo no capítulo 12 a respeito da fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Irmãos, quem são essas testemunhas? Quem são essas testemunhas que o autor aos Hebreus, ele fala aqui? Há alguns que acreditam que são as pessoas que nos veem todos os dias. Alguns dizem que é aqueles que estão ao nosso lado, que nós temos que dar bom testemunho. Sim, nós temos sim que dar bom testemunho, nós temos que andar como filhos da luz, nós temos que andar conforme nós somos chamados. Porém, irmãos, aqui existe um contexto.
Lembra que para todo texto tem um contexto. E no caso, o autor aos Hebreus, aqui no capítulo 12, versículo 1, ele está continuando aquilo que ele acabou de escrever no capítulo 11. Então, essa nuvem de testemunhas que ele fala aqui, não são as pessoas que estão ao nosso redor nos dias de hoje. Essa nuvem de testemunha que ele está falando aqui, são estes que ele falou antes. Quem? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Baraque, Raabe, Sansão, Gideão, Davi, todos estes, os profetas, todos estes são as nossas testemunhas. Mas como assim, Aline? Eles estão observando a gente 24 horas por dia? Não! Quando o autor fala que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, ele está falando do testemunho que estes homens, que ele acabou de falar no capítulo 11, deram como exemplo. Ele falou assim, olha... Vocês viram como foi Abel, vocês viram como foi Noé, vocês viram como foi Moisés, vocês viram como foi Isaac, Jacó, enfim. O testemunho destes homens são exemplo para nós. Isso que ele está dizendo aqui. Nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. São aqueles que deram testemunho através do seu exemplo. Gente, a gente não pode nunca tirar um texto do seu contexto. Não se esqueçam disso. Tem um contexto. Ele está falando, portanto, ele está falando a mesma coisa que ele acabou de falar no capítulo 11. Eu já vi pregador pregar que a nuvem de testemunho é demônios que são testemunhas quando nós pecamos. Eu já vi isso, eu já vi pregadores falar que são as pessoas, você saiu na rua, você fez alguma coisa errada, alguém viu, alguém é testemunha do seu erro, do seu pecado. Gente, contexto. O autor aos Hebreus, ele acabou de falar de todos esses homens, heróis na fé, que são exemplos para nós. Lembra o contexto da carta aos Hebreus? É que os hebreus agora eles estavam querendo voltar para os rudimentos da lei, voltar para o judaísmo, voltar para o farisaísmo por causa da perseguição. Porque enquanto eles eram judeus, enquanto eles não tinham assumido a sua fé em Cristo, eles não estavam sendo perseguidos. Mas a partir do momento em que eles confessaram a esperança, a partir do momento que eles confessaram a sua fé em Jesus Cristo, eles passaram a ser perseguidos. Não só pelos judeus, como também pelos romanos. Então agora, por causa da perseguição, eles estavam sendo tentados a voltar aos antigos rudimentos da lei. Por quê? Porque no cristianismo tem perseguição. No cristianismo não tem conforto. No cristianismo tem alguém apontando o dedo, tem alguém falando mal, tem alguém julgando, tem as pessoas levantando calúnia, tem pessoas morrendo no cristianismo, tem pessoas perdendo suas vidas, suas famílias, seus familiares, seus amigos no cristianismo. E isso foi desde sempre. Então, algumas pessoas, por causa das perseguições, elas são tentadas a abandonar a fé. O autor aos Hebreus, ele escreve esta carta justamente com esse propósito. Olha, não voltem atrás, não abandonem a fé. Jesus Cristo é maior, é superior. Se vocês vão voltarem, vocês estão voltando para a sombra, sendo que nós já vivemos a realidade. Então Jesus, ele é maior que Moisés, ele é superior que Moisés. Jesus, ele é superior que os sacrifícios que eram oferecidos no templo, porque ele é o próprio sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro Imaculado. Então, um dos principais propósitos do autor aos Hebreus, nós temos falado isso aqui ao longo do estudo da carta aos Hebreus, é justamente esse: não abandonem a fé. Ainda que venha a perseguição, ainda que venha a luta, e ainda que você precise enfrentar a morte, ainda que você precise enfrentar escárnios, não abandone a fé, não vale a pena. E alguém que chega ao entendimento, ao conhecimento da verdade,
Qual é a verdade? Jesus Cristo morreu, se sacrificou, verteu seu sangue para a remissão do pecado, a qual, através do seu sangue, todo homem que crê nele tem acesso, tem livre acesso, tem plena liberdade de entrar no Santo dos Santos. Se você conhece isso, se você tem entendimento disso, se você abandona, não tem outra chance de você ser salvo, porque o único meio, o único caminho é Jesus Cristo. Alguém que conhece o caminho e abandona o caminho, vai ser salvo como? Não tem jeito, não tem outra forma de ser salvo. Então ele está falando, o propósito dele é todo esse. No capítulo 11 ele dá exemplo desses homens que receberam promessas e não viveram promessas. Ele dá exemplo de homens que receberam promessas nessa terra e viveram promessas aqui. Ele dá exemplo de homens que receberam promessa, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó e José, que receberam a promessa da Canaã, de herdarem essa terra como herança, e eles mesmos não entraram, não pisaram na terra de Canaã. Eles mesmos não puseram os pés lá, mas eles morreram na fé, porque eles criam, eles acreditavam que Deus ia cumprir aquilo que Deus havia prometido. Deus, uma hora ou outra, Deus ia cumprir. Então, ainda que eles não viram as promessas se cumprirem, eles tinham certeza, eles tinham fé que se cumpririam. E a promessa de que Deus daria aquela terra para Israel foi cumprida na descendência de Abraão. Porém, todos eles não viram a promessa se cumprir. Qual a promessa? Da vinda do Messias. Eles morreram antes de ver. Nós falamos sobre o profeta Isaías, nós falamos sobre o profeta Jeremias, nós falamos sobre vários profetas. E todos estes homens esperavam o Messias, mas nenhum deles viram. Antes mesmo do Messias, antes mesmo de Jesus descer essa terra, eles morreram. Mas isso não quer dizer que eles perderam a fé. Eles morreram na fé, diz o autor aos Hebreus. Nós não vivemos mais esperando a vinda do Messias, porque ele já veio, então a gente vive a realidade. Nós esperamos hoje a sua volta, o dia em que ele há de apontar no céu. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, é o nosso Senhor para a glória de Deus Pai. Esse dia há de chegar. Ele veio e ele há de voltar para buscar o seu povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Depois dele ter dado exemplo de todos esses homens que viveram promessas, que viveram vitórias, obtiveram vitórias, tiveram mulheres tiveram seus filhos ressuscitados, ele fala sobre isso, e homens também que perderam suas vidas. Ele fala que alguns foram apedrejados, provados, errados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Enfim, todos estes morreram na fé. Todos estes, embora, paz do Senhor Marcos, boa noite, João, embora eles não tiveram vitórias terrenas, eles morreram na fé e eles vão sim receber a sua recompensa. Estes todos que morreram na fé são as nossas testemunhas. Estes todos que nunca abandonaram a fé, que enfrentaram escárnios, que enfrentaram aflições, que enfrentaram apedrejamento, que enfrentaram espada, que enfrentaram leões, todos estes, inclusive Enoque, todos estes aqui são essa nuvem de testemunha que o autor aos Hebreus está falando no capítulo 12, no versículo 1. Por que que eles são nossa testemunha? Porque o exemplo deles nos faz ver, faz os leitores aos Hebreus observar que independente de luta, independente de perseguição, independente do mar abrir ou não, independente de ter vitória terrena ou não, não se deve abandonar a fé. Estes homens todos não abandonaram a fé. E vocês estão querendo abandonar a fé? Estes homens todos entraram para a galeria dos heróis da fé. E eles obtiveram vitórias e até mesmo morreram pela fé. E vocês, por tão pouco, querem abandonar a fé? É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Eles são a nossa testemunha. São essa nuvem de testemunhas que nos cerca, que nos rodeiam.
O testemunho destes homens são exemplos para cada um de nós. Versículo 1 ainda. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Boa noite, Reinaldo. Aline, você entendeu bem a nova aliança. Boa noite, Cristiano. Gente, desembaraçando. Como que tá na tradução de vocês aí? Quem tá com a Bíblia aí? Eu não tô com a minha outra Bíblia aqui, hoje eu não peguei. Na minha tá desembaraçando. Como que tá na de vocês? Qual o texto? Paz, Pastor Daniel. Texto é Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. É que a minha Bíblia tá longe e eu tô com coberta aqui. Cadê todo mundo? Vou até beber água aqui. Pastora, pode jejuar uma semana direto? Você consegue? Desembaraçando-nos, pondo de lado o impedimento. Pondo de lado o impedimento. Muito bom, muito bom. Deixa eu anotar aqui. Pode não. Pondo de lado o impedimento. Muito bom, muito bom. Livremo-nos de todo o peso e do pecado. Livremo-nos, dando Fábio, livremo-nos. Estou super atento à ministração. Deixamos todo o embaraço. Tá, a minha é desembaraçando-nos de todo o peso. Deixemos todo o embaraço. Tá, gente, tá bom. Era só pra eu saber como tá de vocês. E o pecado que não... E o pecado que tão de perto nos rodeia. Em resumo, larga a carga. Eita, pode tá ligado. Bom, vamos lá. Pondo de lado todo impedimento. Gostei muito dessa tradução, hein? Paz do... Seja bem-vindo. Vamos lá, gente. Desembaraçando-nos de todo o peso. Literalmente é o que está na tradução do Alisson. É literalmente pondo de lado todo o impedimento. Vamos lá, vamos olhar para o contexto. Livremos-nos de todo o peso do pecado. Vamos olhar para o contexto? E do pecado. Bom, vamos continuar. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Que peso que é esse? O autor aos Hebreus, ele vai dar exemplo de uma corrida. Isso era bastante comum. Os jogos em Atenas, né, as Olimpíadas, isso era bem comum, isso era bastante comum. A gente vê o apóstolo Paulo usando exemplos como este. E o autor aos Hebreus, que não
que talvez não seja o apóstolo Paulo, também usa o mesmo exemplo. Ele vai usar o exemplo aqui de uma corrida, de uma carreira. E ele vai falar, naquela época, os corredores, as pessoas quando elas iam correr, eles corriam praticamente nus. Eles não corriam com roupas, eles corriam praticamente nus. Por quê? Porque quanto mais roupa, mais peso. Quanto mais vestimenta, mais peso. Então tudo aquilo que proporciona peso atrapalha na corrida. Então eles praticamente corriam nus. Quando eu fui fazer meu curso de depilação, não tem nada. Eu fui fazer meu curso de depilação, eu descobri que os atletas, eles depilam o pelo dos braços, porque até o pelo dos braços, por exemplo, para um ciclista, atrapalha. Então, quando um ciclista, eles tiram todo o pelo do corpo, porque até o pelo atrapalha. Você vê, uma coisa que pra gente parece boba, uma coisa que pra gente parece que não significa nada, mas para um atleta, para um corredor, para quem participa de corridas, de Olimpíadas, de jogos, eles entendem absolutamente tudo. Então o autor aos Hebreus, ele usa esse exemplo da corrida. E um corredor, os careca ganham. Por isso que eles usam aquela touca, ô Todd. Eles colocam uma touquinha, eles colocam sempre uma touquinha. As roupas, para quem nada, para quem faz natação, é própria para aquele tipo de atividade, para aquele tipo de modalidade. Tudo é preparado para aquilo. E hoje as coisas são bem mais modernas, mas desde aquela época eles já evitavam pesos. Desde aquela época eles já tiravam tudo que atrapalhavam. E a roupa é uma das coisas que mais atrapalham. Então, eles sempre quando iam correr, eles corriam com uma sunguinha praticamente. Porque camisa, calça, blusa, tudo isso atrapalha, traz peso. O autor aos Hebreus aqui, ele faz essa analogia com uma corrida. Se você está correndo e você põe peso, isso vai te atrapalhar. Se você está correndo, se você está numa corrida e você atribui peso à sua corrida, em cima de você, você coloca cargas em cima de você, muito provavelmente você não chega até o final porque você vai ficar cansado. Muito provavelmente você não chega até o final porque você vai ficar fadigado. E aqui, lembra que a gente tem que olhar o contexto. No contexto aqui, o que o autor está falando? O que é esse peso que o autor está falando? Ele falou, desembaraçando-nos de todo o peso. Que peso que é esse? Ele está falando justamente do peso dos antigos rudimentos. É só a gente olhar o contexto. Ele falou no capítulo 6, abandonemos os antigos rudimentos. Se as pessoas não abandonam isso, elas colocam carga sobre si. Elas mesmas estão colocando carga sobre elas. Sabe o que isso acontece? O que isso causa? Não só um cansaço, não só uma fadiga, mas isso vai fazer com que ela não chegue no destino. Todos os ritos que eram adicionados, que são adicionados até o dia de hoje, é peso sobre peso, é carga sobre carga. É você tá correndo uma corrida, colocando peso nas suas costas. Você não vai chegar no final. Você não vai chegar ao seu destino. Você não vai chegar ao lugar que você quer chegar. Irmãos, o perigo disso é tão grande o perigo, sabe? Circuncisão, a guarda de não sei que dia, não pode comer essa carne, não pode comer tal carne, tem que devolver o dízimo porque é lei, porque não sei o que, sabe? Tudo isso que a gente já estava falando, tudo isso é peso que as pessoas colocam sobre elas mesmas. No final das contas, isso não vão salvá-las. E pior ainda, vão fazer com que elas não cheguem
aonde elas pensam que elas vão chegar. É muito perigoso, irmãos, é muito perigoso adicionar cargas quando você está correndo. Porque além de você se fadigar, além de você cansar muito mais rápido, você vai ver pessoas passando na sua frente e você não vai chegar aonde você tem que chegar. É justamente, pondo de lado todo o impedimento. Põe de lado todo o impedimento, toda a carga, todo o ritual que você tem colocado para sobrepor a sua fé. Isso vai te causar enfado. Isso vai te causar cansaço. Vai te causar fadiga. E pior do que isso, pode ser que você não chegue no seu lugar de destino. E não é só isso não, irmãos. É o pecado. Desembaraçando-nos de todo o pecado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos olhar para o contexto? Que pecado é esse que o autor aos Hebreus está falando? Aline, mas pecado é pecado. Sim, pecado é pecado. A gente tem que se livrar de todo pecado, tem que fugir, correr do pecado. Tem que se fortalecer no Senhor para que nós não venhamos pecar. Nós temos que fugir de todo pecado. Muito bom, estou gostando da explicação. Temos que fugir do pecado, gente. Nós temos que nos fortalecer no Senhor, buscar em Deus forças, né, para nós vencermos a nossa própria carne. O apóstolo Paulo ele vai falar que ele esmurrava a sua carne. Mas esse pecado aqui, em especial, tem um contexto. Esse pecado aqui, especificamente, tem um contexto. E esse pecado aqui que o autor aos Hebreus está falando é a incredulidade. Lembra que desde o começo ele está falando que o povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Dos que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Por quê? Por causa da incredulidade. E a incredulidade é um pecado. O autor aos Hebreus ele diz que é do pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente nos assedia. Este pecado especialmente é o pecado da incredulidade. Se a pessoa duvida, se a pessoa não tem fé, ela não vai chegar no final. Hebreus 3:12, vamos ler. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Eu vou ler o último versículo desse capítulo. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Olha, gente, olha como é maravilhoso a gente saber contexto. Quando você sabe o contexto, você não é enganado. Quando você sabe o contexto, você não fica confundido. Porque pegar versículos isolados, versículo aqui, versículo ali, e usar para compor uma ideia, um raciocínio, é muito fácil. Agora, quando a gente conhece o contexto, a gente não é enganado, irmãos. A gente não é confundido. A gente conhece todinho o contexto da carta aos Hebreus de cor e salteado. E o pecado que o autor aos Hebreus aqui mais luta é contra o pecado da incredulidade. A incredulidade fez com que aquele povo que saiu do Egito tivesse um coração perverso. E a incredulidade fez que aquele povo não corresse a corrida até o final. A incredulidade fez com que aquele povo perecesse no deserto. E o autor aos Hebreus ele está dizendo que o pecado que tenazmente nos assedia é justamente esse.
A incredulidade. Já parou para perceber que as coisas começam a dar errado na nossa vida? Você planeja algo, dá errado, você pensa em fazer outra coisa, dá errado também. Aí no casamento não vai bem, as portas do trabalho se fecham e parece que tá tudo dando errado. Aí você pensa assim, poxa, Deus esqueceu de mim. Irmãos, é o pecado batendo na porta. É o pecado da incredulidade batendo na porta. Ah, mas a minha vida tá tão difícil, Deus não olha pra mim, Deus cuida de fulano, de ciclano, mas ele deixou de lado. Irmãos, cuidado, é o pecado batendo na porta. Ah, mas eu tô sendo muito perseguido, as pessoas estão falando mal de mim, as pessoas estão levantando calúnia, as pessoas estão falando isso de mim, eu não sou nada disso, eu não mereço isso, eu não merecia passar por isso, eu só quero ajudar as pessoas, eu só faço bem, tô passando por isso, será que Deus não tá vendo? Deus não vai fazer justiça? Deus não tá olhando pra mim? Cuidado, irmãos, é o pecado que tenazmente nos assedia, o pecado da incredulidade. São essas duas coisas, misericórdia, isso mesmo, graça, murmuração. Essas duas coisas, nós temos que, existem muitas outras coisas que nós temos que tomar cuidado. Mas o autor aos Hebreus, ele está dizendo aqui, ó, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, imagina que nós somos somos atletas. Tem que ser muito espiritual para imaginar isso. Nós somos atletas correndo uma corrida. E como a analogia que o autor aos Hebreus faz, ele usa o exemplo naquela época, e todos que leram entenderam, porque era muito comum, e a gente também entende, todo e qualquer peso que a gente colocar vai nos fazer fadigar. E pior, possa ser que nós não chegamos ao nosso lugar de destino. E nós temos que tomar cuidado com o pecado que nos assedia. Ele continua dizendo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O jeito é não parar de correr. É não parar de correr. Eu vou continuar lendo porque vai ficar para juntar os dois versículos. No versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não é, algumas traduções colocaram da nossa fé. Eu acho que essa aqui está um pouquinho mais perto do que o autor está querendo dizer. Não é da nossa fé, é da fé. Vou explicar, vamos lá, vamos por parte. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Irmãos, lembra que eu falei? Ele está usando o atletismo como exemplo. Fecha a porta, filho, por favor. Alô? Alô? Ninguém me ouve. Fecha a porta. Tá muito frio. Mogi Guaçu, São Paulo. Se um atleta, vamos lá, o atleta, ele tirou todo o peso. Ele tá lá quase nu para fazer a corrida. Ele tirou todo o peso e ele tá lá. Foco dele, ele tá correndo. Irmãos, se por um instante ele olhar para trás, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer se ele olhar para trás. Nós estamos falando isso desde o capítulo 11, nós falamos isso no capítulo 6. O autor aos Hebreus, ele sempre exorta aos seus leitores olharem para frente.
olharem para frente. Se for para a gente olhar para trás, irmãos, que seja para a gente olhar para os exemplos que estes homens deram. Se for para a gente olhar para trás, que seja para a gente ver o que Deus já fez por nós. Se for para olhar para trás, que seja para olhar para a cruz do Calvário e ver a obra consumada de Jesus Cristo. Se for para olhar para trás, que seja para a gente olhar para o exemplo destes homens que são testemunhas. O exemplo destes homens são testemunho para a gente. Se for para olhar para trás, que seja para olhar para a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas, se qualquer outra coisa lhe tirar o foco, você não vai conseguir alcançar o destino. No versículo 2 ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu lembrei de um texto do apóstolo Paulo, Filipenses. Nós estudamos Filipenses aqui, é um texto bastante recente. Todo mundo vai lembrar dele. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Está escrito assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Irmãos, e se tinha alguém que, aos olhos naturais, podia murmurar, podia reclamar das coisas que passou, das coisas que viveu, das afrontas, das perseguições que ele viveu, era o apóstolo Paulo. Mas ele vai dizer, eu não olho para trás. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram. O êxodo é uma peregrinação da salvação? O êxodo é uma peregrinação da salvação? Digo, a escravidão, o deserto. Sim, é uma analogia, é a figura. É a figura. Lembra que a gente falou no capítulo 3? O caminho entre o Egito e a terra prometida é essa corrida que nós estamos. E aqueles que no caminho eles cometem o pecado da incredulidade, naturalmente eles vão rebelar-se contra Deus. E naturalmente eles vão apostatar. Paz Kia, boa noite. Vânia, boa noite. Sejam bem-vindos. Tudo isso é figura. Tudo isso é sim, nos dias de hoje. Nós fomos libertos. Lembra? Nós falamos aqui sobre a Páscoa no comecinho. Nós somos libertos da escravidão do pecado. E agora nós estamos correndo essa corrida até a terra prometida. Nós vamos falar nesse mesmo capítulo sobre isso. Onde eu estava lendo? Eu estava em Filipenses, né? Vou ler de novo, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Separei outro texto. 1 Coríntios, capítulo 9. Deixa eu ver. Gente, obrigado pelos presentes. Deus abençoe.
1 Coríntios capítulo 9, é isso mesmo, no capítulo 9, versículo 26. O que Paulo quis dizer em não ter alcançado? O que ele quis dizer... Você faltou nos estudos de Filipenses? Ele estava falando sobre a perfeição, a completa perfeição, né? O corpo já ressuscitado, glorificado, incorruptível, né? Porque embora nós, em Cristo, nós lutamos contra o pecado, contra a carne, nós ainda não fomos plenamente aperfeiçoados, nós ainda não fomos glorificados. Esse é o alvo de Paulo. Eduardo, Alexandre, pai, gente, sejam bem-vindos. Eduardo, obrigada, gente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Pera, eu já esqueci de tudo. Deixa eu ler. Todo atleta em tudo se domina. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. A gente vai voltar a falar desse texto mais pra frente lá também no capítulo 12 da Carta aos Hebreus. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele dá o exemplo aqui de uma corrida também, e ele vai falar que um atleta, ele se domina, ele se disciplina. Um atleta, ele tem uma disciplina a cumprir. Um atleta, ele tem o peso que ele não pode passar, tem coisa que ele não pode comer, ele tem uma disciplina. Ele se domina, ele tem domínio sobre ele mesmo. E o apóstolo Paulo está falando que um atleta que busca uma coroa corruptível, ele tem disciplina, ele tem domínio sobre o seu próprio corpo, muito mais nós que buscamos uma coroa incorruptível. Muito mais nós que buscamos uma coroa incorruptível. Nós vamos falar sobre disciplina no capítulo 12 mais pra frente. Há necessidade dessa disciplina, há necessidade desse domínio. Mas, Aline, como é que eu vou me disciplinar? Como é que eu vou me dominar? Como é que eu vou dominar os meus impulsos, a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos? A resposta é Espírito Santo de Deus, fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, o autocontrole. Então, se nós temos o Espírito, nós conseguimos vencer a carne, a vontade da carne, as concupiscências da carne. Se nós temos o Espírito, se nós andamos em Espírito, nós temos domínio e nós temos disciplina, assim como um corredor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O autor e consumador da fé, Jesus. É verdade, glória a Deus. Irmãos, nós não corremos em vão. Essa corrida não é em vão. Essa disciplina, esse domínio, nada disso é em vão. Existe um propósito, existe um foco, existe um prêmio no final, existe uma recompensa, existe uma coroa incorruptível, irmãos. Ele é o autor e consumador da fé. Por quê? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. As pessoas que se dizem cristãs ou que se dizem messiânicas e creem na Bíblia, precisam rasgar a carta aos Hebreus das suas Bíblias, porque por diversas vezes a Bíblia está dizendo que Jesus está à destra do Pai. Para quem não acredita, rasga a carta aos Hebreus, arranca a carta aos Hebreus da Bíblia,
Pronto. Mas para quem acredita na Bíblia, que ela é inspirada por Deus, o autor aos Hebreus está dizendo que ele está assentado à destra do trono de Deus. Irmãos, ele diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suportou a cruz. Nós vimos no capítulo 5. Deixa eu ver se é no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8, está escrito assim, ó, embora sendo filho, da carta aos Hebreus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Coroa incorruptível, coroa espiritual, isso mesmo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus era obediente. Ele desceu a essa terra, se esvaziou de toda a sua glória e foi obediente ao Pai, até a morte de cruz. Mas o autor aos Hebreus diz que ele aprendeu a obediência no sofrimento. Por quê? Porque até mesmo quando ele estava sofrendo, ele não negou aquilo que ele veio fazer, ele não abriu mão daquilo que ele veio fazer, por mais que por um instante ele vai dizer ao Pai, Pai, se possível afaste de mim esse cálice, e a gente entende perfeitamente o porquê Jesus disse isso, porque nenhum de nós suportaria o cálice da ira de Deus e ele tomou no nosso lugar, mas por um instante, quando ele diz isso ao Pai, ele vai dizer assim, contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Jesus, ele teve fé, o autor aos Hebreus está dizendo. Ele, como homem, ele teve fé. O autor aos Hebreus está dizendo que ele enfrentou a cruz, ele suportou a cruz, porque ele também tinha um foco, ele também tinha um propósito, Jesus também tinha uma recompensa e ele sabia disso. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Irmãos, eu estou falando de Jesus homem, que se esvaziou de toda a plenitude que ele tinha com o Pai, de toda a glória que ele participava com o Pai desde a eternidade. Este Jesus como homem, ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele sabia que todo aquele sofrimento, por mais difícil que fosse, era momentâneo. Irmão, você já parou para pensar nisso? Eu nunca parei, eu tô parando para pensar agora. Vamos me chamar de doida. Mas Jesus nunca mais vai sofrer. Jesus nunca mais vai suar gotas de sangue. Jesus nunca mais vai ser escarnecido. Jesus nunca mais vai ser açoitado. Jesus nunca mais vai ser exposto ao vitupério. Jesus nunca mais vai enfrentar, vai carregar uma cruz. Obrigada por todo o carinho que eu fiz por vocês aqui no TikTok. Boa noite. Jesus nunca mais vai ser pendurado no madeiro. Nunca mais vai ser vertido o seu sangue, irmãos. Nunca mais vão colocar na sua cabeça uma coroa de espinhos. Nunca mais. Aleluia, nunca mais. Aleluia. Ele enfrentou tudo isso, ele suportou, irmãos, tudo isso, tendo um foco. O autor aos Hebreus, ele usa todos esses homens e mulheres que estão aqui na galeria dos heróis da fé, para dizer que eles tinham um foco, e o foco era a promessa que Deus havia feito. E o nosso maior exemplo agora que ele vai dar no capítulo 12 é o próprio Cristo. É o próprio Jesus, maior do que Abel, maior do que Enoque, maior do que Noé, maior do que Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Sansão, Davi, maior do que os profetas, maior do que todos estes que deram bom testemunho, que viveram na fé e morreram na fé, é Jesus Cristo. Que pela fé, irmãos, ele suportou a cruz. Ele estava correndo a corrida dele e ele foi até o fim.
aleluia, em troca, sabendo que em troca ele receberia a alegria que lhe estava proposta. Não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra de Deus. Ninguém vai mais fazer o meu Jesus sofrer. Ninguém mais vai cuspir na sua face. Ninguém. Ele enfrentou a corrida. Ele correu. Ele suportou a cruz. E agora ele está à destra do Pai. Se estes homens, no capítulo 11, que estão na galeria dos heróis da fé, não são exemplos ainda para nós suficiente, nós temos Jesus como o maior exemplo de todos. Irmãos, se falta exemplo na Bíblia para a gente, o autor aos Hebreus no capítulo 11, no versículo 32, ele diz: que mais direi, certamente me faltaria tempo necessário. A gente observa que ele nem citou todos os homens na Bíblia todos os homens no capítulo 11 que estão na Bíblia, que são exemplos para nós. Mas se falta algum exemplo para mim e para você, olha para Cristo. Olha para Jesus. Gente, obrigada pelos presentes. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele consumou a fé, irmãos. Ele consumou. Ele não consumou, algumas traduções dizem a nossa fé, mas eu creio mais nessa tradução aqui. Ele consumou a fé dele foi consumada, e porque a fé dele foi consumada, nós temos a fé, aleluia, de que um dia nós estaremos com ele. Assim como ele ressuscitou, ele ressuscitará todos aqueles que morrerem nele, que morreram em Cristo. Versículo 3. Meu Deus do céu. Vamos fechar aqui no versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Considerai atentamente, irmãos, considerai atentamente. Eu acabei de falar, se estes homens, estes exemplos que estão na galeria dos heróis da fé não são suficientes, embora eles são as nossas testemunhas que ele fala no versículo 1, se para nós ainda não é suficiente, considera tudo aquilo que Cristo fez. Considera atentamente aquele que suportou. O contexto é que eles estavam querendo abandonar a fé por causa da perseguição. O autor aos Hebreus está dizendo, olha, ele suportou tamanha oposição dos pecadores. Irmãos, quem esbofeteou Jesus, quem zombou dele, quem escarneceu dele, não era alguém santo. O único que não tinha pecado, que não teve pecado, foi ele. Foi justamente aqueles que precisavam do perdão, justamente aqueles que precisavam do seu sangue, foram justamente aqueles que os escarneceram, que o esbofetearam e o pregaram numa cruz. Justamente quem precisava dele o crucificou. Suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Agora vamos lá, vamos resumir tudo isso aqui. Fui muito humilhado. Vamos resumir tudo isso aqui que a gente leu, só esses 3 versículos. Glória a Deus. Se um atleta, ele põe peso sobre si, se um atleta, ele põe cargas sobre si, ele não chega até o final. E nós, eu e você, somos esse atleta, fazemos parte de uma corrida. E se nós ficarmos observando ritos, se nós voltarmos aos antigos
rudimentos. Se nós não tomarmos cuidado com o pecado que tenazmente nos assedia, irmãos, e se nós não olharmos atentamente para ele, olharmos para trás, tudo isso não são só obstáculos na nossa corrida. Tudo isso são muros que nos impedem de alcançar aquilo que ele, que é o autor, já conquistou, porque ele não é só o autor, ele é também o consumador. O autor aos Hebreus diz para que nós devemos considerar atentamente para ele, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar fadigados e desmaiados em nossa alma. Aleluia. Não devemos nunca e nunca perder o foco. Olhamos para o alvo. Esquecemos das coisas que para trás ficaram e olhamos para o alvo. O apóstolo Paulo, no fim da sua carreira, no fim da sua corrida, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está esperando, não só a mim, mas a todos aqueles quanto amarem a sua vinda. O que é a coroa que Paulo fala ali? Que coroa é essa? É a recompensa. É a recompensa. Nós temos recompensa. Todos aqueles que chegam ao final de uma corrida são recompensados. Ninguém corre à toa, irmãos. Ninguém corre à toa. Ninguém se alista numa Olimpíada, num campeonato à toa, por nada. Um objetivo tem, e o objetivo é chegar ao final. O objetivo é ultrapassar a linha de chegada. E nem Jesus corria à toa. E muito menos eu e você. Então, tira todo o peso. Todos os rituais, os antigos rudimentos da lei, a guarda de um dia, porque não sei o que lá, tanta coisa, gente, tanto peso que as pessoas estão colocando em cima delas mesmas e não estão observando que isso não só atrapalha, como impede, faz com que ela perca o foco. Qual que é o foco? Não são os pesos, o peso. O foco não é a carga, o foco é chegar até o final. O foco é completar a carreira. Amém? Esse versículo 12 é maravilhoso, gente. Ainda tem muito mais coisa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem como parar de ler. Jesus ama a sua vida. Amém, força firme. Deus abençoe. Amém, gente? Eu vou orar. Todo mundo já falou amém? Ô, glória. Meu Deus, esse capítulo 12 é muito maravilhoso. Preciso sair, fique em paz, amém. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe
Você e sua família. Amém, Lu. Vocês também. Ah, Paz Veiga. Top. Vou orar, gente. Vou orar. Meu Deus. Meu Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Pai. Eu só não vou encontrar palavras para dizer o quão nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigada mais uma vez por nos instruir, por falar aos nossos corações, por intermédio da tua palavra. Pai, que nós possamos estar com os nossos olhos fitos em Ti, em todo tempo. Tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti, todo o peso que nós mesmos, Senhor Deus, temos colocado, Senhor Deus, nas nossas costas, meu Pai, toda a carga, todo empecilho, todo impedimento, meu Pai, que a gente tem colocado sobre nós, meu Pai, nos ajuda a tirar, nos ajuda, Senhor Deus, a nos libertar, meu Pai. A Tua palavra diz, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 11, que se nós olharmos para Ele, se nós formos até Ele, Ele troca o fardo dele com o nosso, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave, meu Pai. E nós não queremos carregar fardos, Senhor, que não provém, meu Pai, de Ti, Senhor Deus. Nós sabemos que o Seu fardo é leve, nós sabemos que o Seu jugo é suave. Nos ajuda, Senhor, nos dá força, segura nas nossas mãos, meu Pai. Nos revela tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que provém do homem, todo ensinamento, meu Pai, toda a doutrina, Senhor Deus, fora daquilo que está escrito, que nós possamos fugir, meu Pai. Que nós tenhamos entendimento e discernimento, Senhor, para saber, meu Pai, que não vem de Ti. Que nós possamos ter discernimento, Senhor Deus, a respeito de tudo aquilo que tem sido ensinado, meu Pai, não só na plataforma, mas também na plataforma, Senhor Deus, que tem sido, Senhor Deus, um canal, que tem sido uma ponte, que tem sido um instrumento bastante usado, Senhor Deus, não só por aqueles que estão na Tua direção, mas por aqueles que estão na direção do inimigo, ou para aqueles que são carnais, meu Pai. Eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar discernimento, para que nós possamos compreender, entender, julgar a profecia, julgar os espíritos, Senhor, tanto nas redes sociais, na plataforma, quanto fora dela, Senhor. No dia a dia, nas congregações, na rua, nas praças, aonde nós formos, Senhor Deus, que nós possamos ter discernimento, Senhor Deus, que nós possamos compreender, meu Pai, aquilo que provém de Ti, aquilo que não provém de Ti, aquilo que é luz, e que nós, acima de todas as coisas, meu Pai, possamos ser luz, que nós, acima de todas as coisas, meu Pai, possamos ser o sal dessa terra, que as nossas obras, Senhor, venham glorificar o Teu nome. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha segurar as nossas mãos, que nós não venhamos olhar para trás segundo nenhum, que nós não venhamos esquecer, meu Pai, de tudo aquilo que o Senhor fez, que nós possamos olhar para o alvo, que nós possamos prosseguir, esquecer das coisas que para trás ficaram, Senhor, a partir de agora, meu Pai, nas nossas vidas, nas vidas de todo aquele, meu Pai, que ouviu esta palavra, Senhor, eu profetizo, meu Pai, em nome de Jesus, que todo o peso, que todo o cansaço, que tudo aquilo que tem fadigado a alma dos Teus filhos, meu Pai, ficaram para trás. Em nome de Jesus, a partir de agora, meu Pai, nós somos renovados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós somos, meu Pai, transformados pelo poder da Tua palavra de glória em glória, como ela mesma diz, Senhor. Nós olhamos para o alvo, nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E nós cremos, meu Pai, que nós vamos chegar ao nosso lugar de destino, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós cremos na Tua palavra e em tudo que está escrito, Senhor. Nós cremos que o Senhor, meu Pai, tem estado conosco
todos os dias. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. E mais ainda, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, por deixar a tua palavra, as tuas escrituras, ó Pai, ao nosso alcance, que nós possamos guardá-las, Senhor Deus, na tábua do nosso coração, e que nós não venhamos pecar contra ti. Quando o pecado, Senhor Deus, da incredulidade bater as portas do nosso coração, nós estejamos preparados, nós estejamos prontos, Senhor, para trancar a porta, porque no nosso coração, Senhor, só tem espaço para a tua palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, continua falando com cada coração. E que o Senhor venha dar uma semana abençoada para cada um. Uma semana abençoada de trabalho, para aqueles que vão trabalhar em casa, no lar, para aqueles que vão sair das suas casas para trabalhar. Que o Senhor esteja cuidando, livrando, guardando cada um. E o teu nome, Senhor Deus, ele vai continuar sendo glorificado desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Amanhã, segunda brava de novo. Glória a Deus, que Deus abençoe você também. Até amanhã. Até amanhã, gente, se Deus permitir. Eu estou de folga amanhã. Amém, irmã Aline. Amém, irmão Fábio. Deus abençoe, gente. Bom descanso, boa noite para vocês todos. E 48 mil curtidas. Obrigada por tudo, pelos presentes, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pela presença, por cooperar comigo. Fiquei para oração. Por cooperar. Irmão Márcio, paz do Senhor. Fui, gente. Saindo também. Que Deus abençoe a Aline e todos em nome de Jesus. Amém. Que até amanhã, gente. Paz, Todd.